dia a todos, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo convite, Marcos e toda a equipe. Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui do que a gente tem percebido a partir do que as empresas nos passam como sugestão de pauta e muito pelas conversas que a gente tem com os executivos sobre os avanços e os desafios da diversidade no Brasil e no mundo. Para começar, eu queria que vocês olhassem para essa imagem e pensem quais são as características dessa pessoa, o que vocês enxergam como diversidade, o que vocês acham que ela representa em vocês e o que vocês acham que tem de diferente. A partir disso, eu quero dividir a diversidade em duas características, as físicas e as sociais. As características físicas e sociais são aquelas que a gente consegue perceber visualmente. Então, a gente consegue ver o tom de pele dessa pessoa, o cabelo. E as características sociais são aquelas que a gente só vai conseguir entender a partir de uma conversa, de um conhecimento dessa pessoa. Por essa imagem, a gente não consegue definir se essa pessoa é brasileira, se ela é europeia, se ela é trans, se ela é uma mulher cisgênero. A partir dessas características, a gente formulou o Guia Exame de Diversidade, junto com o Instituto Ethos e os parceiros do Instituto Ethos. Para a primeira edição, que saiu agora em março, tivemos 109 inscritas e 36 empresas destacadas. Essas empresas elas foram destacadas porque elas conseguiram, no quantitativo e no qualitativo, ter uma nota maior do que 7, e, a partir disso, a gente passou para a apuração jornalística. Na nossa conversa com as empresas e na formulação do questionário junto aos parceiros, nós percebemos que alguns temas têm mais destaque. O étnico-racial, que foi o termo que o próprio parceiro sugeriu. O gênero, que é quando a gente fala da diferença entre homens e mulheres. A orientação sexual, abordando aí a sigla LGBTI+, e as pessoas com deficiência. Já vieram até alguns questionamentos, por que não outras diversidades? Esses 4 pilares foram os decididos muito pelo que a gente entende que é a possibilidade que as empresas hoje têm ao olhar para o tema da diversidade. Quando a gente fala de diversidade, eu acho que uma coisa que tem que estar muito claro, principalmente quem toma a decisão, por que a diversidade é trabalhada. A diversidade ela não é só uma boa ação, não é o bom mocismo das corporações. A diversidade hoje ela gera lucro. Os estudos, como da consultoria da McKinsey, eles provam que empresas com negros em cargos de liderança lucram até 33% mais do que os seus pares. Quando a gente fala de equidade de gênero, esse lucro vai para 21%, ou seja, com mulheres em cargos de liderança junto aos homens. Onde o Brasil se encaixa hoje nesse debate mundial? A diversidade ela está na agenda estratégica das empresas, mas, como mostra um estudo do Hay Group, ela ainda precisa ser muito discutida aqui no Brasil. Essa pesquisa ela é de 2015 e apenas 5% das empresas tinham a diversidade como um pilar de fato estratégico, ou seja, analisava os dados e tomava a diversidade como um ponto importante para a decisão. Nos Estados Unidos, esse pilar já ocupava 20% da responsabilidade que as empresas tinham em relação ao tema. Eu espero, do fundo do meu coração, que em 2019 esses números tenham evoluído, como a gente já vem percebendo que as empresas têm debatido mais o tema. Inovação. Por que a diversidade é realmente importante? Por que a gente está falando disso aqui hoje? E quais são os ganhos que vocês, como empresas, podem perceber no futuro? 55% das empresas que responderam à pesquisa anterior, quando ela não tem diversidade, acho que eu fiz uma confusão, gente. Jornalista não é um bom designer, me desculpem. Mas as empresas que têm diversidade como um pilar estratégico, os funcionários eles são mais adeptos a sugerirem as suas ideias, eles se sentem mais à vontade para realmente conversarem com seus gestores e mostrarem ideias que podem ser inovadoras. O outro ponto da inovação
é que a gente tem que pensar quem é o nosso cliente, com quem a gente está falando. Se a gente quer falar com todo mundo, a minha empresa ela reflete a sociedade? Eu tenho pessoas que podem pensar em produtos para todos? Quando a gente fala de diversidade no Brasil, é muito importante perceber que os desafios eles ainda são estruturais, ou seja, eles vêm de problemas sociais e as empresas elas são muito importantes para ajudar a suprir esses problemas. Quando a gente fala da diversidade étnico-racial, ou seja, principalmente quando a gente fala de negros, que na classificação do IBGE hoje são as pessoas pretas e pardas, os pretos e pardos ocupam 54% da população. 54% é hoje a quantidade de pretos e pardos que estão presentes na empresa de vocês? Eu já vejo muitas caras fazendo um sinal negativo. Quando a gente fala de pretos e pardos, na questão estrutural, tem a questão salarial e a questão educacional. Então, 67% dos negros hoje não recebem mais do que um salário mínimo e meio. Quando a gente fala de brancos, esse percentual cai para 45%. Ainda são percentuais altos se a gente pensar na concentração de renda que o Brasil tem hoje. Quando a gente fala especificamente da diferença entre mulheres e homens, um assunto muito debatido é a diferença salarial, mas há também a diferença ao longo da carreira. Para onde vão essas mulheres? As mulheres hoje elas estão 50% junto com os homens em posto de entrada. Quando a gente fala em cargos de vice-liderança, vice-presidência, esse percentual cai para 20%. Onde foram parar esses outros 30%? Todas essas mulheres tiveram a escolha de sair do mercado ou elas não tiveram ajuda, oportunidade, enfim, outras opções para continuar no mercado de trabalho formal? Quando a gente fala especificamente sobre LGBTI+, eu não sei se todo mundo tem a clareza do que é a sigla, mas a gente está falando de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, intersexuais e o mais para todas as outras características de orientação e gênero. Hoje, nas empresas, 35% da população LGBT elas trabalham assumidas com a sua orientação sexual. Isso significa que quase 70% das pessoas passam o dia todo escondendo uma identidade. Isso é um sério problema de produtividade. Enquanto a pessoa está pensando nos seus problemas pessoais, ela não vai conseguir ser produtiva quanto deveria e quanto os seus pares de orientação heterossexual. Quando a gente fala da população trans, o problema é ainda maior. Essa população hoje tem uma expectativa de vida média no Brasil de 35 anos. Tem níveis de escolaridades muito baixos e 90% dos trans estão na prostituição. Eu até achei bastante interessante que a gente tenha visto o vídeo do LinkedIn e Salesforce, porque a Yasmin comenta que ela é uma exceção. Ela é uma exceção porque ela faz parte desses 10%. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, o Brasil tem uma lei em que empresas com acima de 1.000 funcionários, 5% devem ser pessoas com deficiência. Se essa lei não é aplicada, as empresas elas pagam uma multa. Eu imagino que talvez muitos de vocês já saibam disso, mas a multa ainda é paga por muitas das empresas. 9 milhões de brasileiros têm deficiência severa, esse dado é de 2010, e 440 mil pessoas com deficiência hoje têm carteira assinada. Dito tudo isso, pensando em todos esses problemas estruturais, o papel das empresas é pensar num modo em que algo seja feito para que se avance. Obviamente, acho que nenhum de vocês tem a possibilidade de resolver todos esses problemas, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue mudar esses índices. Eu vou comentar aqui algumas práticas que a gente analisou dentro da pesquisa, porque a pesquisa ela era bastante ampla, ela olhava para esses pilares, mas ela também tinha, nesses dados qualitativos, a intenção de chegar nas práticas. A partir das práticas, a gente percebeu alguns caminhos em comum, como o envolvimento da liderança, o treinamento de vieses inconscientes, análise de dados, a política de inclusão de fato, e não só apenas a contratação, e a criação dos grupos mistos. Eu vou explicar nos próximos slides um pouquinho do que é cada uma dessas ideias.
essa é uma coisa que eu sempre comento nas minhas entrevistas. Eu sempre tenho a ideia muito clara de que a gente não vai chegar numa receita de bolo, que eu não vou fazer aqui uma apresentação e vocês vão tirar foto dos slides e seguir esses passos. Não é isso. Cada empresa tem que entender muito bem qual é a sua realidade, com quem vocês estão falando, qual é o objetivo, e, a partir daí, obviamente, destacar quais práticas fazem sentido para o seu cenário. A primeira coisa que, na minha opinião, deve ser feita para que a diversidade faça sentido é a análise de dados. Então, eu preciso começar entendendo qual é o meu cenário atual. A minha empresa reflete a sociedade? Eu preciso equilibrar as mulheres em cargos de liderança? Elas já estão lá 50%, como elas são na sociedade de fato? As pessoas pardas estão em cargos de liderança? As pessoas pretas estão? Eu tenho LGBTs? Os LGBTs eles estão assumidos? Eu tenho alguma métrica que me dê esses indícios? Se eu não tenho, como eu posso fazer para ter? Muitas vezes essas empresas buscam ajudas de parceiros, como os parceiros do Ethos fizeram conosco. E por isso ali, né, com quem eu posso me aliar para encontrar esses profissionais. Hoje existem N consultorias, N métricas para que a diversidade de fato seja analisada. E muitas vezes há dados que as próprias empresas já têm facilmente para se encontrar. A questão salarial é uma delas. As mulheres que têm o mesmo cargo e as mesmas tarefas que os homens, elas estão recebendo igualmente? O envolvimento da liderança. Sem o envolvimento da liderança, a diversidade não avança. Ela não avança porque são os líderes que tomam as decisões. São os líderes que vão promover as mulheres, são os líderes que vão ajudar a contratar os LGBTs. E, muitas vezes, para que esse líder ele esteja, de fato, envolvido, ele precisa começar entendendo o que é o tema. O tema ele passa por um aprendizado constante. Então, muitas vezes, o assunto ele vira pauta no comitê executivo, junto com decisões de balanço e decisões financeiras e tantas outras decisões importantes para a empresa. Ele passa a ser um assunto de fato. Os executivos passam a ter metas atreladas ao bônus. Então, muitas vezes, a empresa ela não tem obrigação de contratar uma mulher só por ela ser mulher. Mas eu consigo trazer uma mulher para a etapa final da entrevista? Isso pode impactar no bônus do meu executivo? As matrizes internacionais das grandes empresas elas servem como exemplo porque Europa e Estados Unidos, de fato, estão mais avançadas no tema. Elas têm outros assuntos já sendo discutidos, isso acaba ajudando muito na execução dos pilares. E também a questão da meta das equidades, como eu já venho falando aqui, principalmente nos postos de liderança. Além disso, muitas empresas acham como uma opção um orçamento dedicado ao tema. Muitas vezes esse orçamento vem da dedicação de eventos, enfim, cada empresa tem ali a possibilidade de encontrar uma opção para si. O orçamento dedicado ao tema também é outro ponto que eu gostaria de destaque, porque eu acho que é uma dificuldade que eu escuto sempre dos líderes de RH. Como eu consigo dedicar um orçamento e para que ele serve? E aí é sempre a questão do resultado. O resultado atrelado acaba ajudando nessa tomada de decisão. A criação dos grupos mistos, elas podem acontecer de várias formas. Algumas empresas optam por criar um grupo específico de diversidade e abrir para os seus funcionários, em geral, a participação. Outras empresas escolhem criação de pilares mesmo, como eu falei aqui, gênero, orientação, e esses grupos debatem entre eles e depois abrem esses temas para a organização. A forma de se trabalhar, ela pode divergir. O que não pode acontecer é que esses grupos eles fiquem excluídos, que eles fiquem fechados. De nada adianta eu, mulher branca, ficar conversando só com a mulher branca e não conseguir levar isso para a liderança, não conseguir levar esse assunto para os outros funcionários. De fato, a diversidade ela tem que fazer parte da cultura da empresa, que é muito difícil de ser mudada, mas que esses grupos eles conseguem entender o que está acontecendo na empresa, muitas vezes em conversas informais com seus colegas. Qual é a sua dificuldade? A gente contratou uma pessoa trans, qual é a dificuldade que essa pessoa trans tem de se integrar? É a criação do nome social? Os funcionários estão usando esse nome social? A pessoa ela consegue usar um banheiro à vontade? Todos esses insights, muitas vezes, surgem com esses grupos.
Os vieses inconscientes. Eu acho que é um ponto que eu gosto muito, e eu acho que as empresas também gostam muito, porque todo mundo aqui tem viés. Eu imagino que cada um tenha imaginado uma coisa diferente para aquela primeira imagem que eu mostrei. E os vieses, eles são os nossos preconceitos. A partir do que a gente tem da nossa formação, eles nos fazem pensar em características físicas ou sociais, como eu mostrei aqui. Quando os vieses eles atrapalham a tomada de decisão, eles impactam no resultado da empresa, obviamente. Se a gente pensar no momento de contratação, por que eu escolhi essa determinada pessoa para ser contratada ou promovida? E muitas vezes elas são por vieses que a gente não percebe na hora da tomada. E esses treinamentos, para mostrarem que esses vieses existem, eles ajudam nessa superação de barreiras e na criação da diversidade. Eu estou contratando a pessoa porque ela veio da mesma universidade que eu, e eu sei que aquela universidade é boa? Eu estou contratando aquela pessoa porque eu sei que ele é um homem e talvez não vai engravidar e pode viajar, enfim, todas essas conversas que muitos de vocês imagino que já tenham escutado. Como superar os vieses? Os treinamentos são realmente muito importantes, mas tem algumas ações que podem ser começadas de formas mais simples. Primeiro, pergunte ao seu funcionário. Na hora de você promover uma pessoa, olhe internamente da sua empresa. Pergunte. Você quer assumir esse cargo? Você tem capacidade? Você tem interesse em viajar? Quantas mulheres deixam de ser promovidas porque, teoricamente, elas não podem viajar ou mudar de cidade, enfim. Não promover os discursos que podem ser desrespeitosos. Eu acho que isso vai além dos vieses, vai no básico da convivência das empresas. E aí eu volto na questão LGBT. As piadinhas do viadinho ou da corzinha da pessoa, isso não cabe mais. Na verdade, nunca deveria ter cabido, mas agora que a gente pode discutir isso, não cabe. Discursos desrespeitosos, eles são muito sérios. E eles podem ser muito difíceis de serem combatidos, mas eles são necessários de serem avaliados e olhados de fato. E, a partir disso, obviamente, se toma consciência dos seus atos para promover a equidade e poder ter um discurso cada vez melhor e que faça sentido para a sua empresa. Porque não adianta você agir de uma forma para dentro e depois agir diferente para fora. Os clientes hoje eles percebem, eles estão super atentos. A gente tem muitos casos recentes de empresas que ficaram mal faladas por ações que ninguém percebeu, que não era possível que ninguém percebesse que aquilo estava errado, né? Inclusão. Por que eu falo da inclusão? A diversidade ela está atrelada à inclusão, obviamente, porque não adianta você contratar e essa pessoa não se sentir de fato incluída. Não faz sentido eu contratar uma pessoa que tem uma determinada característica que eu perceba como importante para a diversidade da minha empresa, se essa pessoa não se sente à vontade no ambiente de trabalho. Volto na questão da produtividade. Depois da contratação, essa pessoa tem capacidade de exercer a função? Um exemplo que eu escuto bastante quando faço as reportagens é a questão da contratação de jovens negros, que muitas vezes eles precisam de um auxílio num curso de inglês, por exemplo. A minha empresa tem condição de capacitar essa pessoa? Ou eu vou contratá-la e vou deixar de lado porque eu já fiz a minha parte, o meu número já subiu na métrica? A inclusão ela é essencialmente importante para que a diversidade realmente faça um sentido e não vire só um número. Eu analiso as deficiências estruturais da minha empresa. Quando eu contrato uma pessoa com deficiência, a minha empresa está preparada para recebê-la? Ela tem um desenho universal, ela tem uma rampa. O funcionário ele se sente parte do time? O time está integrado? Ele conseguiu, obviamente, não superar, porque isso não acaba, todo mundo vai continuar tendo viés, mas ele conseguiu ser mais respeitoso? O funcionário está engajado com a sua tarefa, justamente por ser parte do time? E a outra questão, se os demais funcionários estão integrando essa pessoa no time. Uma frase que eu deixo aqui, para encerrar, e ela é muito falada, mas eu acho bastante importante, que é a questão
do que eu acabei de falar da inclusão. A diversidade é convidar para a festa e a inclusão é chamar para dançar. É uma frase da Verna Meyers, que hoje ela é vice-presidente de estratégia e inclusão na Netflix, e que mostra um pouco disso. A Netflix tem feito muitos produtos que colocam ali personagens de características físicas e sociais diferentes. Mas, para isso acontecer para fora, primeiro tem que acontecer para dentro. Então, eu espero que um pouquinho desses pilares que eu tenha passado brevemente possa ajudar com alguns insights. E eu deixo aqui os meus contatos, tanto pessoal quanto profissional. E aproveito para comentar que agora, no fim de agosto, no dia 26 de agosto, a gente abre as inscrições para a segunda edição do Guia Exame de Diversidade, que também tem muitos desses pilares abordados aqui, e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Tá bom? Muito obrigada.